Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar a palavra com você, agradecer a Deus por sua vida, por minha vida e rogar a Deus que nos dê a instrução na sua palavra para que esse seja mais um momento de edificação e de crescimento, para que nós possamos crescer nesse conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus. Lembrando que nós estamos pensando na preservação da unidade da igreja, estudando Filipenses ainda capítulo 2, voltando ao versículo 12, para a gente fazer novas considerações. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Observe que nós precisamos muito mais do que ter certeza de vida eterna, é desenvolver nessa vida eterna, é desenvolver a nossa salvação no caminhar de Cristo, no processo de conhecimento de Cristo, no processo de maturidade, de relacionamento com Cristo. E assim, sem dúvida alguma, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, será preservada, será qualificada, será edificada. Mas é preciso que nós tenhamos essa consciência, não é? Jesus é o nosso modelo da nossa salvação, o modelo da nossa santificação, o modelo da nossa glorificação. Qual é o primeiro passo para o processo, para a gente poder desenvolver a salvação nesse processo santificador de sermos a imagem e semelhança de Cristo? O autor de Hebreus nos ensina algo sobre isso e partimos desse princípio, né? É estar focado em Cristo como nosso modelo, é estabelecer Cristo como nosso padrão de unidade, de salvação, de santificação, de crescimento, de maturidade, de relacionamento, de respeito, de conduta. Então é olhar para Cristo, conhecer esse Cristo, focar nesse Cristo. Observe que quando Paulo usa o versículo 12 aí, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha ausência, ou na minha presença, mas também na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E ele diz assim pois, algumas traduções trazem, né, porquanto, por causa disso, nos reportando, nos levando de volta ao contexto anterior, que vai do versículo 6 ao versículo 11. Então vejam bem, ele usa essa porção das Escrituras, mas ele usa essa palavra, seja ela portanto, seja ela assim, seja ela por causa disso, mas tentando levar cada um de nós a refletir o contexto anterior e entender por que Cristo tem que ser o nosso modelo, por que Paulo estabelece ele como padrão dessa santificação, desse desenvolver a salvação. Ele nos leva para esse contexto porque é como se Paulo estivesse dizendo a mim e a você: se você deseja desenvolver na sua salvação, se você deseja desenvolver na sua santificação, você precisa estabelecer como primazia, como regra de vida, como padrão, como princípio, a pessoa de Cristo. Não é meramente conhecer a Cristo para crer nele, para ter vida eterna. Você conhece a Cristo, você tem fé nele, você tem vida eterna, você está salvo, mas agora é conhecê-lo para ter a mente dele, para ter a conduta dele, para ter a ética dele, o princípio dele, a moral dele, o padrão de relacionamento que Jesus tinha com as pessoas, não é? O padrão de relacionamento que Jesus tinha com o próprio Deus, o padrão de relacionamento que Jesus tinha com os seus eleitos, com os seus escolhidos. Nós precisamos colocar isso como primazia. Olha, eu preciso passar para minha família, o padrão de vida para minha família tem que ser Cristo. O padrão de santificação, de santidade, de desenvolver a edificação da igreja, a salvação da igreja, é de fato padronizar Cristo, é olhar para Cristo e estabelecê-lo como modelo para nós. E a pessoa, né, que devemos procurar, estudar e imitar, aprofundar no conhecimento, é exatamente a pessoa de Cristo.
Veja o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 12, versículo de número 2. Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então vejam bem, Jesus abriu mão da alegria que estava proposta a ele, ele suportou toda a ignomínia para ser servo. E o parágrafo do versículo 6:11 trata dessa decisão de Cristo, dessa postura dele de assumir a forma de servo. E aqui ele faz a mesma coisa. E o autor de Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente, né, focar profundamente em Cristo, tentar entender a mente de Cristo, tentar entender o coração de Cristo. Por que Cristo é considerado, né, o amor? Por que Ele é o pão da vida? Né? Por que Ele é a água que mata a sede? Por que Ele é a videira que faz o ramo produzir frutos? Nós precisamos focar em Cristo e conhecê-lo mais, nos relacionar com Ele. Uma pessoa que está focada em Cristo e procura conhecer Cristo e agradar a Cristo, ele procura fazer tudo quanto ele faz para que o nome de Cristo seja glorificado. Ele quer fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo, ele quer seguir o exemplo de Cristo, ele quer seguir o padrão de Cristo na sua carreira profissional, no seu casamento, na sua vida como filho, na sua vida como esposo, na sua vida como esposa. Então, cada pessoa, em cada área da vida, foca nesse Cristo, entende a mente de Cristo, entende o caráter de Cristo, a postura de Cristo e vai aplicando isto em cada uma das áreas da sua própria vida. Aquele que quer fazer a vontade de Cristo precisa entender o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus Pai. Romanos 11, 36, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vejam que todos esses textos nos levam a estabelecê-lo como primazia, mas além de tê-lo como primazia da nossa vida, ele tem que ser aquilo que a regra de fé diz, ele é o centro da nossa vida. Não é meramente criar uma família, não é meramente educar uma família, não é meramente frequentar uma igreja, não é meramente ser membro da igreja. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, nós estamos desenvolvendo a nossa santificação. Com que propósito? Eu citei no vídeo passado, Romanos 8, 29. Deus nos predestinou para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Então, é criar uma família no padrão de semelhança de Cristo. A minha família precisa ser a imagem e semelhança de Cristo. A igreja na qual nós congregamos precisa ser a imagem e semelhança de Cristo em todos os aspectos, de obediência ao Pai, de sacrifício, de servo, daquele que dá a vida por resgate, daquele que perdoa, daquele que de fato doou a sua vida para nos resgatar do império das trevas. É assim que nós desenvolvemos a salvação e a santificação. É assim que nós crescemos e somos transformados e conformados à imagem e semelhança desse Cristo. Como que nós temos uma vida focada em Cristo, né? Como que nós exercitamos uma vida focada em Cristo? Vejam bem, focamos nele através do tempo que nós dedicamos ao estudo da palavra, à vida de oração e o tempo que nós temos para servir. Então vejam bem, nós estamos focados em Cristo, nós estamos focados nele, nós entendemos a sua mente, nós agradamos a sua mente, nós nos parecemos com ele cada vez mais à medida que nós estamos dedicando estudo à Escritura, à medida que nós temos uma vida de oração e à medida que nós servimos muito mais do que nós temos servido. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós sois o ramo. Todo ramo que permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto. E além de mim, ou seja, sem mim, nada podeis fazer. Se nós não estamos focados nele, alicerçados nele, erradicados nele, não é? Edificados nesse Cristo, nós não
desenvolveremos, nós não vamos amadurecer, nós seremos meninos na fé, nós seremos como criança, como Paulo diz em 1 Coríntios, nós ainda estamos tomando leite, nós não estamos frutificando, nós não estamos desenvolvendo, mas todo aquele que foca no modelo de Cristo, todo aquele que quer entender a mente de Cristo, todo aquele que quer ser conformado à imagem e o caráter de Cristo, ele cresce dia após dia, como Paulo diz, crescendo, né? E nele nós somos aperfeiçoados de glória em glória. A cada dia nós nos parecemos mais com ele. Um outro texto aqui é Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 12, ou de 10 a 12, ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, veja bem, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Paulo tinha meta, Paulo tinha objetivo, ele tinha foco, a imagem de Cristo, chegar nesse Cristo. Eu quero ser conquistado para o qual Cristo me conquistou. Cristo me conquistou, Cristo me resgatou na cruz para me conformar, para me transformar à imagem e semelhança dele. Paulo está dizendo, olha, meus amados irmãos, eu sei que vocês me obedecem na presença, mas muito mais na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação, não é? No temor e no tremor a Deus. É isso que nós precisamos. A minha família precisa tomar esse padrão. A igreja precisa tomar esse padrão. Você tem que tomar esse padrão, esse modelo, não é? Esse exemplo máximo, a primazia da nossa vida, a primazia da nossa existência. Estudar a Escritura, ter uma vida de oração, uma vida de serviço, para que a mente de Cristo nos conforme, para que essa vida de oração nos transforme à imagem e semelhança dele, e que nós possamos expressar esse modelo, expressar esse caráter de uma salvação desenvolvida, um progresso de santificação, servindo a Cristo exatamente como ele é, exatamente dentro do padrão e do modelo dele, para a glória dele. Deus assim nos abençoe. Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a sua igreja na terra. Fiquem todos na paz de Cristo. Um abraço a todos e até mais.